Olá, eu sou a professora Ana Maria Carvalho e nós estamos na 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Bem, nós vamos falar sobre educação digital nos contextos das instituições de ensino superior de Portugal e Brasil, os desafios face à sua implementação. Eu, Ana Maria Carvalho, da Universidade de Lisboa, em Portugal, e das Universidades Estácio de Sá e Veiga de Almeida, no Brasil. Professora Luísa Cerdeira, na Universidade de Lisboa, Portugal, e professor Tomás Patrocínio, na Universidade de Lisboa, também em Portugal. O objetivo é promover uma reflexão sobre a educação digital nos contextos das instituições de ensino superior de Portugal e Brasil, tema do meu pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação, com orientação da professora doutora Luísa Cerdeira e do professor doutor Tomás Patrocínio. A realização do estágio pós-doutoral no Instituto de Educação na Universidade de Lisboa possibilitou compreender como as instituições de ensino superior de Portugal e Brasil, embora com peculiaridades distintas, possuem semelhanças. Desta forma, nos permitem traçar um perfil que favoreça a evolução dessas instituições, principalmente no âmbito da educação digital, outrora planejada e atualmente necessária, para que discentes e docentes, instituições de ensino em geral, possam ter seus calendários acadêmicos assegurados e, mais ainda, não deixando ninguém para trás. O tema se apresenta dentro do contexto atual e requer reflexão e ação. A transformação digital como um processo de integração das novas TICs, das novas tecnologias da informação e comunicação, além de ser uma forma de cooperação entre as instituições de ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa, como é o caso da nossa pesquisa aqui. Ao analisarmos os diversos desafios face à implementação do ensino remoto, durante o isolamento social que foi imposto pela pandemia do novo coronavírus, vimos vir à tona um tema que já era bastante debatido nas instituições de ensino superior, a EAD, a educação à distância. E o que era debate constante passou a ser a opção mais oportuna para aquele momento. A partir desta nossa pesquisa, temos como mais-valia a troca de experiências, tanto em termos das propostas metodológicas face à educação digital, quanto as próprias diferentes formas de enfrentamento dos desafios aos quais as instituições pesquisadas, através de seus docentes, foram e estão sendo submetidos. Isto porque em várias instituições o ensino não voltou totalmente ao presencial. Acredita-se, então, em valiosas formas de cooperação, tanto entre as instituições pesquisadas quanto para aquelas que desejarem contribuir de alguma forma. Ao observarmos a evolução da educação superior, podemos perceber a educação digital como uma forte tendência. Em nossas análises desta pesquisa, observamos que em algumas instituições a EAD até era adotada em alguns cursos, algumas disciplinas, mas era de forma iniciante. Agora, após a situação de isolamento imposto pela pandemia, a EAD, que no caso se deu mais pelo ensino remoto, propriamente dito, ganhou status de melhor solução encontrada na ocasião. Em outras instituições de ensino superior, foi uma grande oportunidade de ter a EAD, o ensino remoto, as novas TICs, as novas tecnologias da informação e comunicação, implementadas de forma mais ativa e constante. Porém, apesar de ser bem-vinda para muitos, os diversos desafios precisam ser ultrapassados, principalmente pelo ineditismo do contexto que envolve os seus agentes. E ainda por não estarmos atualmente numa situação controlada, nem em relação ao vírus, nem em relação às condições tecnológicas, nem tampouco em relação aos aspectos comportamentais, psicológicos, de saúde mental que envolve os agentes.
Certamente que os esforços devem ser dimensionados de modo a tornar a cooperação entre as instituições o maior e verdadeiro legado desta situação inédita. Essa transformação digital, ela tem sido fortemente evidenciada e necessária nesses últimos anos, por sua natureza inovadora e integradora. Mais ainda, como pode ser essa cooperação? Esse é o grande debate. Essa talvez seja, nos próximos anos, a maior questão, o maior desafio a ser ultrapassado, a ser resolvido. Principalmente nas instituições de ensino superior, nos países e regiões de língua portuguesa, que buscam essa transformação digital através desse processo de integração das novas TICs. Considerando o trabalho remoto, as adaptações necessárias, os desafios, os contextos, tanto o atual quanto o contexto remoto atual também. Sobre a pesquisa, esta pesquisa realizada no estágio de pós-doutoramento no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa trouxe a possibilidade de uma evolução mais afetiva em minha carreira acadêmica profissional, a partir de uma verdadeira imersão no que se refere aos desafios encontrados pelos docentes, bem como pelos gestores no âmbito da educação digital, em consequência da necessidade do ensino remoto de emergência por ocasião do isolamento da Covid-19. Em particular, evidencio aqui a valiosa contribuição das 10 entrevistas realizadas, dos 10 docentes que dedicaram seu tempo nessas mais variadas instituições que eu pesquisei em Portugal e no Brasil. No caso de Portugal, foi uma oportunidade dessas visitas realizadas às diferentes instituições de ensino superior para trazer esse estreitamento de laços profissionais acadêmicos que são fundamentais para uma verdadeira partilha de conhecimento em prol do avanço da educação. Desta forma, percebi de perto o interesse dos agentes pesquisados em promover a inclusão digital de seus discentes, bem como de seus pares docentes nos diferentes âmbitos, através de uma educação de qualidade que perpasse o ensino remoto de urgência e se instale uma nova ação pedagógica, um novo olhar para as diversas formas de ensino-aprendizagem. Quer seja da EAD, educação à distância, quer seja do ensino remoto digital, uma educação mais qualitativa que permita a todos usufruir de seus métodos e ferramentas. A partir das entrevistas, se pôde observar que, apesar das diferenças existentes entre as instituições, o processo de evolução e implementação da educação digital tem sido semelhante, de forma gradual, de acordo com as necessidades e ferramentas disponíveis que tais instituições têm conseguido desenvolver junto aos seus departamentos, seus laboratórios de informática. Outro ponto observado é em relação aos treinamentos, às formações de discentes e docentes. Em algumas instituições, por já estarem mais adeptas ao ensino remoto, houve mais facilidade, mais agilidade quanto ao processo de implementação. Na maioria das entrevistas, a maior dificuldade se deu pela falta da abertura das câmeras por parte dos alunos, o que trouxe, em muitos casos, o desconforto de, abre aspas, parecer estar dando aula para ninguém. Alguns afirmaram. Para a maioria dos entrevistados, tanto no Brasil quanto em Portugal, a experiência se mostrou e continua a ter grande e evidente positividade em relação ao período vivido. Porém, um dos entrevistados, por conta da natureza de suas disciplinas, considerou tal período como sendo negativo, apesar de declarar acreditar que no futuro próximo se poderá haver mais entendimento e ferramentas mais adequadas. Em todas as entrevistas, foi evidenciada a necessidade de um olhar mais institucional para as necessidades de formação, bem como de equipamentos, tanto para discentes como docentes. A necessidade das instituições oferecerem um apoio mais focado nas peculiaridades desses discentes e docentes, como em relação à saúde mental de ambos, visto as demandas observadas durante o referido período,
tendo inclusive deixado inúmeras sequelas em alguns agentes envolvidos. Ainda sobre a questão do uso das câmeras por parte dos alunos durante as aulas, este foi o outro fator que relevou a necessidade de uma maior apropriação e melhor adequação das ferramentas digitais para uma transformação digital mais adequada. Em todos os entrevistados, verificou-se a necessidade de uma maior clareza e definição quanto às regras e aos objetivos das aulas e dos usos das câmeras, a fim de que se possa ter um ensino remoto digital mais inclusivo e ainda com a possibilidade de mais e melhores interações, mesmo através das telas, dos ecrãs. Desta forma, pode-se tornar as aulas mais dinâmicas e atraentes, tanto para discentes quanto docentes. Além de toda essa experiência, esse estágio de pós-doutoramento também permitiu o conhecimento acerca das diversas instituições de ensino superior, cujos professores participaram das entrevistas, promovendo uma verdadeira imersão em seus diferentes sistemas de ensino, bem como de suas também diferentes formas de gestão, o que conferiu, de certo, uma mais-valia no referido estágio. Outro valioso ganho a partir desse estágio de pós-doutoramento, dessa pesquisa, são os laços profissionais fortalecidos e estabelecidos, de onde será possível pensarmos em futuras parcerias, no caso aqui, internacionais entre o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em Portugal, e as universidades Estácio de Sá e Veiga de Almeida, no Brasil. Destaco aqui em letras maiúsculas a valiosa oportunidade de trabalhar ao lado de docentes profissionais comprometidos com a educação e qualidade de seus discentes, a professora doutora Luísa Cerdeira e o professor doutor Tomás Patrocínio, ambos referência na área de políticas de educação e formação. A eles, o meu agradecimento imenso, bem como a todos os demais colegas professores que participaram desta pesquisa. Todas essas experiências me fazem refletir sobre novas formas de mobilizar os alunos, de modo a ir para muito além das salas de aula. Pois, como nos mostra a poeta Sofia de Mello Brenner Andersen, de tudo quanto vejo me acrescento.